Olá, sou a Adriana Barcelos e hoje eu vou te ensinar a como fazer a análise para decidir se você faz o recolhimento do fundo rural pela comercialização ou pela folha de pagamento. Lembrando aqui que eu vou falar para os produtores rurais pessoas físicas. Não vou falar para as pessoas jurídicas para não tumultuar as informações. Se você quiser que eu fale sobre produtores rurais pessoas jurídicas, clique no balãozinho aqui embaixo, deixe seu comentário e fala. Eu quero saber mais sobre produtor rural, pessoa jurídica, que eu faça um vídeo específico para eles, ok? Antes de eu iniciar aqui o conteúdo, eu quero deixar uma historinha aqui para vocês saberem por que eu estou fazendo esse vídeo. Eu fui conversar com um cliente nosso lá da Rural Organiza e eu perguntei assim, fulano, você já calculou, já fez análise para saber se compensa você recolher o fundo rural para esse ano de 2021 sobre a comercialização ou sobre a folha de pagamento? E ele falou assim, Adriana, eu assinei o documento que a Trade me pediu lá, acho que é sobre a folha de pagamento, né? Não sei quem faz essa opção, é o contador? Eu falei, meu Deus, quantas informações que a gente poderia estar compartilhando com vocês para evitar esse tipo de situação. Ele fez a opção porque a Trade mandou para ele o documento. Eu acho que muitos fazem isso. Não tem consciência do porquê que estão fazendo aquilo, se poderia ter uma outra opção mais viável, não fazem essa leitura. Então, vou compartilhar com vocês informações, não é um bicho de sete cabeças, e vocês vão conseguir conversar melhor com as tradings e com o seu contador, ok? O Fundo Rural, a sigla dele significa Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Ele é a contribuição social lá para a Previdência Social que você faz para a aposentadoria dos seus trabalhadores rurais, dos seus empregados. Até 2018, o produtor ele não tinha essa faculdade de escolher entre o pagamento sobre a comercialização ou sobre a folha de pagamento. Ele recolhia exclusivamente sobre a comercialização. Para dar um benefício maior para os produtores rurais, a partir de 2019, ele tem essa faculdade. Ele pode escolher entre recolher sobre a comercialização ou recolher sobre a folha de pagamento. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. No finalzinho, a gente vai fazer uma simulação numa planilha bem bacana. Se você optar pelo recolhimento do fundo rural sobre a comercialização, a alíquota é 1,2%. Lembrando que são produtores rurais pessoas físicas, pessoa jurídica é outra alíquota. Mas, Adriana, o pessoal, todo mundo fala que é 1,5%. Por quê? Vou explicar. É porque eles somam já com o RAT e o Senar. O RAT é a contribuição do risco de acidente de trabalho, que no caso aqui é 0,1% e o Senar 0,2%. Somando-se as três alíquotas, dá 1,5% sobre a comercialização. Mas o fundo rural mesmo é 1,2%. Se você fizer a opção do fundo rural sobre a folha de pagamento, a alíquota vai ser 20%, mais 3% do RAT, fica 23%. Ah, então aqui eu não preciso pagar Senar? Errado, tem que pagar Senar sim. O Senar continua o mesmo, 0,2 sobre a comercialização. Ele não soma aqui porque ele não é sobre a folha de pagamento. Ele continua sendo sobre a comercialização. Então, olhando aqui, você pode achar que sempre vai ser mais viável escolher sobre a comercialização, porque a alíquota é bem inferior, 1,5% em relação a 23%. Só que depende, é aí que nós vamos entrar no finalzinho fazendo a simulação para vocês entenderem. Por quê? Você tem que olhar a base de cálculo. 23% sobre a folha de pagamento e 1,5% sobre a comercialização. E a folha de pagamento, ela tende a ser bem inferior do que a comercialização. A comercialização é um valor bem superior. Então, 1,5% sobre a comercialização, muitas vezes é maior do que 23% sobre a folha de pagamento. É o que nós vamos mostrar. E, Adriana, como que eu faço essa opção? Essa opção, ela tem que ser feita até o primeiro pagamento do INSS, né, do recolhimento da Previdência Social, que é feito lá na GPS todos os meses, até o dia 20 de cada mês. Então, você tem que fazer essa opção até o pagamento da GPS do mês de janeiro, ok? Seria, então, até o dia 20 de fevereiro. Ah, então eu tenho até o dia 20 de fevereiro para fazer essa opção? A priori, sim.
Porém, se você fizer alguma venda, algum recebimento de qualquer venda de sua produção antes do dia 22, você já tem que saber qual será a sua opção. Por quê? Porque essa opção ela vale para o ano calendário inteiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, caso você venha a receber alguma venda de produção, mesmo antes do pagamento dessa GPS, lá no dia 22, você já tem que fazer os demais procedimentos para informar os seus compradores qual será a sua opção. E o que, que você tem que fazer? Você tem que enviar uma declaração de que você fez a opção pelo recolhimento sobre a folha de pagamento para todos os seus compradores, pessoas jurídicas. Por quê? Porque eles, como você fez a opção pela folha de pagamento, eles não vão reter o fundo rural, eles vão reter apenas o Senar. Quando eles forem te pagar, eles retêm o valor do Senar e repassam para a Receita Federal. Caso você não informe eles, eles vão deduzir que você optou pela comercialização. Então, eles vão reter o valor do fundo rural, do RACH, do Senar e repassar para a Receita Federal. Entendeu a diferença? Então, o prazo, a princípio, é até dia 22, desde que você não tenha nenhum recebimento de qualquer venda antes dessa data. Se você tiver, você já tem que fazer essa análise, calcular, verificar qual será a sua opção, porque ela vai valer para o ano todo de 2021. Você não vai poder mudar depois. E informar os seus compradores, caso seja pela folha de pagamento. E quando você pagar a GPS lá no dia 20 do 2, você vai enviar GPS e o comprovante de pagamento para eles arquivarem, para terem certeza que você está cumprindo com as suas obrigações. Porque se você não estiver cumprindo e eles não exigirem essa documentação de vocês, e mesmo assim eles não reterem o seu fundo rural, caso você não pague, eles são solidários responsáveis e a Receita Federal pode cobrar deles. Entendeu a complexidade da relação? Por isso que eles são tão exigentes assim em solicitar documentação para vocês. Porque caso vocês não paguem e eles não tenham se resguardado, pegado a declaração sua assinada e pegado o primeiro pagamento lá de janeiro, a Receita Federal pode cobrar deles, tá? O fundo rural que seria a sua obrigação pagar. E lá na nota fiscal eu devo constar alguma coisa, Adriana? Sim, tem que constar. Você tem que constar lá nas informações adicionais, que sai bem no finalzinho, no rodapé da nota, a opção que você fez. Aí você vai colocar assim, produtor optante pelo recolhimento do fundo rural sobre a folha de pagamento. Ou produtor optante pelo recolhimento do fundo rural sobre a comercialização. Então, é isso. E outra, detalhe, essa opção ela é por CPF. O que significa isso? Se um produtor rural tem fazenda no Mato Grosso, em Goiás e no Paraná, ele faz a opção lá em Goiás, vai valer para as demais fazendas dele também, para as demais propriedades, ok? Ele faz a opção para o CPF dele. Então, tem que fazer uma análise geral de todos juntos para saber o que compensa mais. E como que é feita essa análise, Adriana? Vamos partir para a prática. Eu vou mostrar uma planilha, mas antes disso, eu só queria que vocês deixassem um like, caso estejam gostando do vídeo. Clique no botãozinho aqui e deixe um comentário sobre o que você mais gostou, se você tem alguma dúvida, ok? E se inscreve no nosso canal também. Nós também temos um canal lá no Instagram. Se quiser nos seguir lá, tem bastante dicas interessantes para o dia a dia do produtor rural, do gestor rural, para quem mexe com a parte administrativa e financeira da fazenda, ok? E aqui nós temos a nossa planilha. Eu coloquei em coloridinho aqui para vocês identificarem que não altera esses encargos. Assim, depende da sua opção, eles vão ser os mesmos. Quando eu preencher as informações ali, vocês vão ver que os valores serão iguais, tanto quando você faz a opção pela folha de pagamento, quando você faz a opção pela comercialização. A única coisa que altera é a alíquota e a base de cálculo do fundo rural e do RAT. Se você fizer a opção pela comercialização, a alíquota do fundo rural será 1,2% sobre a comercialização e do RAT 0,1% sobre a comercialização. Se você fizer a opção pelo recolhimento sobre a folha de pagamento, a alíquota será 20% sobre o valor bruto da folha de pagamento, ok? Não é o valor líquido. E o RAT será 3% sobre o valor da folha de pagamento.
Aqui, nessa planilha, você só tem que preencher o que está em cinza. Quem quiser essa planilha, deixe aqui no comentário, clique no balãozinho e coloque eu quero a planilha e coloque o seu e-mail que eu vou estar enviando para vocês, ok? As únicas informações que você tem que preencher é aqui, ó, o que está em cinza. Se tiver em cinza, você preenche, se não, ele vai calcular automático. A comercialização da produção rural anual, sem colocar o valor total. Adriana, mas 2021 nem acabou, como que eu vou saber? Você tem várias formas, né? Vou colocar duas aqui mais comuns. Ou você pega a sua receita da venda da sua produção total, receita bruta, do ano de 2020 e utiliza aqui, ou você faz uma estimativa para esse ano de 2021, que eu acho melhor, por conta da volatilidade do mercado, por conta da diferença do preço das commodities que estão agora. Se você utilizar o valor do ano passado, vai dar uma baita de uma diferença em relação a esse ano. E como que eu faço essa estimativa? Se você já tem contratos fechados, você pega e soma toda a receita que você vai receber daqueles contratos, receita bruta, ok? Somou. Aí você verifica, olha, eu já vendi 30 mil sacos, por exemplo. Eu vou produzir 50 mil sacos. Eu espero produzir 50 mil sacos. Então, eu ainda vou vender esse ano 20 mil sacos. 20 mil sacos vamos colocar aqui de soja. O soja agora está a 160. Eu vou colocar, mas a gente não acerta tudo, vamos colocar que eu vou vender ele a 130. E aí você multiplica lá 20 mil sacos por 130, vai achar o valor, soma com aquelas vendas que você já tem e vai achar a receita estimada para esse ano de 2021, ok? Então, eu prefiro fazer uma estimativa por conta da volatilidade no mercado, da diferença do valor das commodities em relação a 2020. Mas fica a critério. Se você achar muito difícil, utiliza o valor do ano passado, que já começa a dar um parâmetro para você. Eu vou colocar aqui que é um produtor que teve que estima ter 7 milhões de receita para esse ano e tem uma folha de pagamento de 10 mil mensais. Lembrando que é o valor bruto, sempre trabalhem com valores brutos, ok? Se você não souber, seu contador te informa, só pedir para ele. Aqui, então, para esse produtor, olha aqui, ele compensa ele recolher sobre a folha de pagamento, certo? Porque, olha, ficou 70.933 aqui, e lá ficou 131.266, correto? Todavia, desde 2020, lá em fevereiro de 2020, em uma decisão do STF de forma bem acertada, ele decidiu expandir a imunidade prevista lá no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal para as exportações indiretas. No artigo 149, parágrafo 2º, prevê que são imunes das contribuições sociais, onde se encaixa o Fundo Rural, a receita oriunda da comercialização para o exterior. Então, quando você vende, e aí quando vem o STF e fala que inclui nessa imunidade as exportações indiretas, o que significa? Que eu não preciso pagar Fundo Rural quando eu vendo por meio de uma trade que vai exportar meu produto. É isso que significa. É imune essa operação do Fundo Rural. Eu vou ter que pagar o Senar, mas não vou ter que pagar o Fundo Rural. Ok? Então, a gente tem que analisar de forma diferenciada. Se você é um produtor rural que comercializa muito para as tradings, você tem que fazer uma segunda leitura. Vou pegar aqui. Tem uma segunda abinha aqui. Tá vendo que eu separei aqui o que é mercado interno e o que é exportação? Como que eu vou fazer isso? E como que eu vou ter certeza que a minha trade exporta? Você pergunta para ela. Você vai lá e pergunta e fala assim, trade, escuta aqui, essa venda que eu estou fazendo para você, ela é para exportação? Exclusivamente para exportação? Sim. Eu posso emitir minha nota com o CFLP 5501 para você, que é a venda para exportação indireta por meio de uma trade, né? Venda para exportação por meio de uma trade, traduzindo é mais ou menos isso. Eu posso emitir uma nota fiscal com esse CFLP, que é o Código Fiscal da Operação? Sim, pode. Você vai me dar o DUE, que é o Documento Único de Exportação, onde vai ter todas as informações no memorando de exportação?
onde tem, o que que tem nesse documento? Ele vai colocar qual foi o navio, quais foram as cargas que compuseram aquele navio e qual foi a nota fiscal de origem. Então, vai estar a sua nota fiscal lá. Por quê? Porque você tem que arquivar esse documento para mostrar depois para a Receita Federal, que a Receita Federal vai vir e vai falar assim, olha, você não recolheu o fundo rural daquela venda X ali, você falou que é para exportação, é imune, me prova. Então, você vai vir com um DUI e vai provar, tá? Então, é um cuidado, parece ser um pouquinho complicado, mas é questão de prática, tudo é hábito. E você vai ter uma baita de uma economia dependendo da sua situação, da sua realidade. Vou fazer uma simulação aqui com aquele mesmo produtor. Vamos supor que ele vende no mercado interno só 1 milhão, né? 1 milhão ele vende para, às vezes, para cooperativa interna, para alguma empresa que produz, alguma indústria do mercado interno mesmo. E 6 milhões ele vende para trade, exclusivamente para exportação. Ele já foi lá, já conversou com as trades. A trade falou, sim, é tudo exportação. Sim, eu te forneço DUI. Sim, você pode emitir a nota fiscal com CFOP 5501. Então, e aí a folha de pagamento não vai mudar, é 10 mil por mês. Olha aqui a diferença, o tanto que inverteu a situação. A opção pela folha de pagamento não muda, correto, né? Vai ser o mesmo valor, ó, vou até voltar lá, 70 mil, 900 mil. Porém, como a parte da exportação aqui é imune, olha o quanto reduziu o pagamento do fundo rural. Olha o quanto você economiza. Nesse caso aqui, uns 20 mil reais no ano. Então, você tem que analisar a sua situação. Agora, se você comercializa só para o mercado interno, é análise simples e pura aqui. Agora, se você comercializa para fins de exportação, aí você tem que vir por aqui. Lembrando que tem aqueles cuidados. E para cada Cefaz também, cada Secretaria da Fazenda tem regras específicas. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, é necessário fazer um credenciamento do produtor rural como exportador indireto. Converse com o seu contador para ele ir atrás das informações, porque não é um bicho de 7 cabeças. Tem alguns requisitos para você conseguir ser exportador indireto. Aqui no Mato Grosso mesmo tem, se for uma inscrição estadual nova, eles indeferem, porque tem que ter um mínimo de faturamento nos anos anteriores, que está previsto lá no regulamento. E então, cada estado tem regras específicas. Verifique com o seu contador se é necessário fazer esse credenciamento como exportador indireto e o que é necessário e pede ele para providenciar, caso você se encaixe nessas situações. Porque a economia, muitas vezes, ela compensa o trabalho que vocês vão ter. Porque é o trabalho uma vez só, uma vez credenciado, você vai ficar credenciado e a partir de então você só vai ter que ter o cuidado de emitir a nota com CFOP 5501 para essas operações de exportação indireta, que são porque o seu produto vai direto lá para exportação. Porém, não é você que está vendendo, você vendeu para uma trade que vai vender para lá. Essas operações, a partir de fevereiro de 2020, com a decisão do STF, estão incluídas como operações imunes de contribuições sociais, onde se encaixa o fundo rural. É aí que você tem que analisar a sua situação. Então, se você puder, se você fizer esse credenciamento, emitir a nota com o CFOP 5501 e a trading te entregar o DUE, você está totalmente amparado e ela tem, se eu não me engano, são 20 dias para te fornecer esse documento, tá? Mas eles falam que é bem tranquilo. Converse antes com ela, fala, olha, eu fiz a análise lá, compensa eu fazer a opção pela comercialização, eu vou utilizar do benefício da imunidade, eu preciso tomar esses cuidados. Você consegue me fornecer isso aí para mim? Com certeza elas vão conseguir, porque elas são organizadas. E é isso aí. Então, quem quiser a planilha, coloque no comentário, tá? Que eu já envio. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.